E esse protagonista que acidentalmente foi para um mundo completamente feminista. Mas nesse mundo tudo é muito diferente. As mulheres trabalham como pedreiros e os homens cuidam de casa. Realmente esse mangá é bem diferenciado de tudo que eu já trouxe por aqui. E só temos o nosso herói que luta contra esse sistema. É claro que se vocês gostarem e quiserem mais, comentem aí. Se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos e se gostarem, mete aquela bala no like. Ah, e se tu quiser dar uma forcinha aqui pro canal, cara, eu vou deixar o meu Pix aí pra quem puder e quiser contribuir. Qualquer valor. Eu vou colocar o nome de quem fizer o Pix aí no próximo vídeo e agora sim bora. Essa narrativa começa com a visão de uma jovem muito atraente que se encontra próxima ao protagonista em uma situação um tanto quanto desajeitosa. Ela lhe conta que aparentemente já estava acordado. E ao vê-la, ele imediatamente sente medo devido à proximidade de uma bela garota, questionando onde é que ele estava e o que estava rolando, pra ser sincero. Então o protagonista sai abruptamente da cama, sem entender o que estava rolando, perguntando se ele havia renascido por acaso. Há 300 anos ele acidentalmente entrou em um mundo de fadas na montanha Shenken. Desde então ele começou a sua jornada de cultivo. Durante esses 300 anos ele se dedicou arduamente à busca de conhecimento, praticando incessantemente dia e noite, tornando-se então cultivador de espadas. Quando alcançou o seu objetivo, inesperadamente ele não atingiu o reino da eternidade, mas abriu um corredor de espaço e tempo, e voltou à Terra quando tinha 17 anos. Ao ver a garota, o protagonista pergunta quem ela é e o que ela queria. Ela lhe diz para não ser tímido, mas o protagonista menciona que aparentemente houve um pequeno mal-entendido e que seria melhor ele ir embora. A garota se levanta dizendo que ele pode fazer o que bem quiser quando bem entender. Ele sai sem primeiro perguntar o nome dela, apresentando-se como Ye Shang-Chi, e pergunta se ele vai deixá-la, acrescentando que é uma bênção para ele estar ao lado dela, mas isso não importa para o protagonista Shu King. Ele decide ir embora e quando estava prestes a sair, a garota o impede, mas o protagonista retira a mão do braço dela e agora é ele quem a segura com muita força, gerando um grande poder. Nesse momento, a garota percebe que o protagonista tem algo muito mais do que especial. No entanto, ele a expulsa com poder surpreendente. O protagonista aproveita isso e decide fugir vestindo seu uniforme escolar, então ele foge muito rápido. Ela pensa que Shu King não conseguirá escapar dela, considerando ele o seu grande cavalo branco que ela não deixaria ir. Enquanto isso, agora o protagonista está na cidade, surpreso ao ver tantas pessoas novamente após 300 anos que ele finalmente voltou à Terra. Ele reflete sobre como pôde finalmente ver o seu pai, a sua mãe e a sua irmã novamente, notando que a situação do mundo mudou por completo. Agora são as mulheres que fazem o trabalho dos homens, o que faz ele se perguntar se aconteceu alguma coisa com as pessoas ali, percebendo que tudo estava muito mais diferente do que quando ele partiu. Então o protagonista decide ir à biblioteca para entender o que estava rolando e lê um livro onde diz que nos tempos antigos, na primavera e no outono, ocorreu um desastre que mudou a condição física das mulheres, tornando todas elas inteligentes e fortes. Isso se deveu a uma mulher chamada Kong, que criou o Confucionismo, uma doutrina que prioriza o respeito pelas mulheres em relação aos homens. Essa mudança no poder imperial fez com que o grande imperador perdesse o seu trono e a coroa fosse dada à princesa e não ao príncipe. Já no século XXI, o impacto da mudança moderna surgiu na ideia de respeito das mulheres pelos homens. Opa, peraí. Você já pensou em utilizar o seu celular como sua ferramenta de trabalho e ainda ganhar de 200 a 600 reais por dia, pô? Pois é, isso é possível e para isso você precisa ter pelo menos 2 horas do seu dia disponível. E o que você leva um mês para fazer em um trabalho de carteira assinada, cara, a famosinha CLT, você pode fazer em uma semana, meu querido, na frente do PC. Olha só, dá uma olhada nesses resultados de pessoas que decidiram dedicar só 2 horinhas do dia para faturar com o celular, utilizando as estratégias corretas. E você quer aprender também a monetizar o seu tempo livre? Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que tem uma explicação para você entender como funciona. Corre lá para assistir, pois as vagas são limitadas. Não perde tempo não, hein, pô. Ainda dá pra lançar o PCzinho gamer esse mês, pô. E o projetinho também. Embora a noção de mulheres acima dos homens ainda exista, quando o homem se casa e se houver divórcio, os homens são os que se lascam, né? Nesse mundo é até normal uma mulher perseguir um cara, velho. Então toda essa informação deixou o protagonista muito surpreso, pois ele acreditava que realmente estava bizarro e era um absurdo pensar que as mulheres seriam superiores aos homens ou vice-versa, né? Porque, bom, todo mundo sabe que vai depender da capacidade da pessoa. Mas para o protagonista, mesmo que elas queiram ser aquelas que pedem aos homens em casamento, elas então questionam se o mundo funcionava dessa maneira e como seria a situação em suas próprias casas. Então, pensando a respeito disso, o protagonista decide voltar para sua residência. E ao chegar, a primeira pessoa que ele encontra é o teu pai, que
pasmem, estava realizando tarefas domésticas. O protagonista, ao ver o seu pai, corre em sua direção e o abraça com muito carinho. E o cara se lembrava que o seu filho havia mencionado que iria para a escola e voltaria mais tarde. Então, surpreso, ele fica por encontrá-lo agora em casa. Ele sentiu o aroma do perfume que havia trazido ao andar com uma mulher, e o pai do garoto lembrou o protagonista de quantas vezes já havia mencionado que era arriscado para um jovem bonito como ele sair sozinho. Cara, esse irmão é muito diferenciado, velho. Mesmo que fosse apenas um colega de classe, ele precisava estar sempre atento. Ao ler uma notícia sobre uma pessoa de 18 anos que acreditava que o seu colega de classe havia sido agredido, e ao ver um vídeo desse jovem, o protagonista refletiu sobre o seu próprio futuro. Ao tomar conhecimento de uma notícia tão séria, o protagonista ficou profundamente amedrontado. E a irmã do protagonista, ela estudou em uma universidade de terceira classe, sem conseguir um emprego após a formatura, e agora ela estava em casa sem a menor esperança. A família depositava em seu irmão mais novo, Shuking, a esperança de conseguir um bom emprego, pois ele ainda era jovem. A preocupação com o futuro fazia com que o pai do protagonista alertasse para que ele não se deixasse enganar por mulheres de má índole. O protagonista tranquilizou o pai, cara, perguntando pra ele onde que tava a mãe do cara, porque tava com saudade e tal. Mas na verdade ela estava fora discutindo negócios em um momento que as coisas não iam bem. E isso realmente complicava ainda mais a situação. Já era hora de comer, então o protagonista decidiu ir até o andar de cima chamar a sua irmã. Mas ao abrir a porta do quarto, ele encontrou a sua irmã jogando LOLzinho. Ficou incrédulo, gritando e assustando a irmã, que saiu do quarto apressada para ir comer. O protagonista se questionou sobre o que ela estava fazendo ali, mas ela disse que o melhor agora era um LOLzinho com os cria e que esse assunto não era adequado para alguém do nível do protagonista. À noite, Shuking estava acompanhado do pai, quando sua irmã chegou dizendo que sairia para comer com algumas amigas e voltaria tarde. Sem dinheiro, ela pediu 1000 pilinhas ao seu pai, que, desconcertado, perguntou do que ela estava falando. Ela afirmou que sairia com as amigas para discutir algumas coisas, e o pai, muito chateado, disse que ela deveria ser mais atenciosa, como seu irmão mais novo, pois ele e a mãe estavam preocupados com ela. A menina rebateu que, por ser homem, o irmão ainda poderia se casar com uma mulher rica no futuro, mas ela precisava lutar por si própria. Então ela pediu ao seu pai que apoiasse, e o pai relutantemente lhe deu dinheiro, pedindo que economizasse e não desperdiçasse, pois sabia o quão difícil para a mãe era ganhar dinheiro. O prota se perguntou se era certo deixá-la ir, sentia que as mulheres também precisavam sair em busca de trabalho e dinheiro, mas a atitude da irmã preocupava ele. Porém, seu pai respondeu que, desde que ela não causasse problemas, estava tudo bem, pois foi um dia difícil. E ele ainda concluiu que, na verdade, ele não poderia prender a irmã do protagonista do jeito que ele fazia com o protagonista, porque ela era mulher e não um homem para ser preso dentro de casa. Quando o protagonista viu a sua mãe, que ela finalmente chegou, ele correu para abraçá-la com muita força, e a mãe, preocupada, perguntou se a mesada não era o suficiente, lembrando que ele havia mentido para pedir 10 ienes ao pai para ir ao cybercafé jogar, mas agora recusava, dizendo que a família estava passando por dificuldades. E a mãe respondeu que o desempenho acadêmico dele era o melhor conforto para ela, portanto valia a pena aquelas pilas. Bom, rapaziada, siga isso de exemplo para a vida de vocês, tá? Seu pai, sua mãe, quem for que esteja trabalhando lá, que te dá uma mesada, mano, desconta tudo isso nos estudos, velho, para dar orgulho pros velhinhos. Ela perguntou por sua filha, que estava fora de novo, brincando, o que não refletia a educação que ela recebeu. Contudo, a mãe acreditava que logo ela entenderia a importância das suas responsabilidades futuras como chefe da família. E o protagonista observava como a sua mãe assumiu o papel de chefe da casa, sendo que antes era seu pai. Embora soubesse que o mundo estava de cabeça para baixo, ver os seus pais agindo assim o afetava profundamente. Ele realmente não aceitava aquela situação. Para não precisar presenciar mais aquilo, o protagonista decidiu sair dali e ir pro seu quartinho, que na verdade parecia mais um quarto de garota, porque tava tudo ajeitadinho, tudo maluco, é tudo bagunçado. Nesse mundo onde os direitos das mulheres são respeitados, todas as famílias desejavam ter uma filha, o que havia aumentado significativamente nos últimos séculos, resultando em uma grande diferença entre as populações masculina e feminina. Bom, não faz muito sentido, já que ninguém escolhe se quer ter filho homem ou filho mulher, só vem, tá ligado? É tipo um Kinder Ovo, vem e veio. Assim, ainda existiam dezenas de milhões de mulheres solteiras no país, mulheres que desejavam se casar e precisavam de casa e carro para encontrar um bom marido, enquanto os homens, sendo bonitos, eram apenas procurados por ela. Essa parte seria melhor, rapaziada? E o protagonista, refletindo sobre a sua aparência, refletiu que levaria uma grande sorte nesse mundo de mulheres. Mas ao abrir a sua gaveta, ele teve a grande surpresa de encontrar muitas cartas de amor endereçadas a ele. Ele sentiu o cara mais cobiçado do ensino médio e decidiu que precisava fazer o que queria e deixar aquele mundo o mais rápido possível, pois a energia dali era muito bizarra. Ele percebeu que nesse contexto poderia recuperar todo o seu treinamento e as habilidades perdidas no curto espaço-tempo. Com o corredor espaço-tempo aberto, poderia voltar a outro mundo.
Bom, um outro mundo mais certo, né? Decidido, ele começou a praticar, pensando que, ao alcançar a liberdade dourada, seus 5 sentidos despertariam. Observou que os seus pais já estavam nanando e lembrou-se de sua irmã. Neste mundo, os papéis de homens e mulheres eram completamente invertidos, então não era surpreendente que uma mulher estivesse fora tão tarde. De repente, o celular do protagonista tocou e era a sua irmã ligando. Ela tava com um problema e implorava para o protagonista não contar aos pais dele e nem chamasse a polícia, dizendo que debaixo da cama havia uma bolsa preta e que ele deveria levá-la de imediato ao bar na rua citada numa mensagem. Atendendo ao pedido do irmão, o protagonista ouviu a voz de uma líder de gangue exigindo que ele levasse a bolsa no quarto 302, caso quisesse que a sua irmã ficasse bem. Furioso, o protagonista decidiu ir buscar a sua irmã, determinado a proteger a sua família. Quando ele chegou rapidamente ao local combinado, viu algumas garotas segurando a sua irmã contra a vontade da coitada. E sem perder tempo, ele entregou a bolsa pedindo que deixassem ela ir. Uma das garotas, impressionadas com a aparência do protagonista, perguntou a sua idade, mas ele respondeu que não era da conta dela, o que deixou ela bem irritada. Ela começou a abrir a bolsa e viu que estava tudo correto, estava cheia de dinheiro. E a irmã do protagonista ficou surpresa, afirmando que nem sabia que aquele dinheiro estava na bolsa. Tipo, ela tinha 1 milhão de pilas debaixo da cama dela e não sabia. O protagonista, desconfiado, lançou um olhar de desconfiança, sem saber se acreditava nela ou não. A garota imediatamente explicou que sabia que era dinheiro de um dos seus companheiros que havia perdido para guardá-la há muito tempo. Apesar das explicações, a mulher não acreditou na garota, mas como já tinha o dinheiro, ordenou que eles saíssem dali antes que ela mudasse de ideia. E Shu, aliviada, agarrou seu irmão e agradeceu. Porém, quando eles estavam prestes a sair, a garota disse que ela não havia permitido que o protagonista fosse embora. Shu sabia que sair dali não seria fácil e que aquelas garotas planejavam coisas ruins para o protagonista. Decidida a proteger o irmão, Shu afirmou que não permitiria que fizessem mal a ele e pediu a Soul que não envolvesse o protagonista nos problemas. E a garota rindo disse que se o protagonista quisesse ir, então Shu teria que ficar em seu lugar. Não querendo colocar ninguém de sua família em risco, Shu decidiu ficar e enfrentar todas as consequências, ordenando que o irmão fosse para casa, pois não era seguro para um homem estar ali. E o protagonista segurou pelo braço, perguntando se ela realmente achava que ele a deixaria sozinho. Dirigiu-se à líder do grupo, chamando-a de velha, perguntando se ela realmente queria que ele ficasse ali. E a mulher, furiosa, ameaçou dar uma lição nele de todas as formas possíveis, mas o protagonista, já cansado de tanta blá blá blá, rapidamente lhe deu um tapa, deixando ela calada por completo. Soul contra-ataca com um golpe poderoso e imediatamente ambos recuam ao perceberem que estavam quase empatados. O protagonista considera interessante que as mulheres daquele mundo pudessem ter um poder enorme, mas é subitamente atacado por outras garotas que se lançam contra ele por ordem da chefe. No entanto, ele se esquiva de maneira muito fácil e derrota todas com um único golpe. Percebendo que a situação estava resolvida, ele diz a sua irmã que era hora de finalmente voltarem para casa. Quando estavam prestes a sair, Soul grita para que parassem e avisa que se derem mais um passo não hesitariam em atirar. Shu se coloca na frente do irmão e implora a mulher para que o perdoasse. No entanto, Soul deixa claro que não se importa com os pedidos de clemência e que estava disposta a acabar com os dois. E Shu King, sem demonstrar medo, desafia Soul a puxar o gatilho. Nesse momento, uma garota muito atraente chega e ao presenciar a cena pergunta por que não foi convidada antes. Reconhecendo o prota, ela se aproxima. Shu King também a reconhece e pergunta o motivo de sua presença, ao que a garota responde que lugar lhe pertence e diz a Soul que levará o protagonista consigo, ordenando que não se intrometesse. Soul, muito irritada, chama a recém-chegada de louca e acusa ela de quebrar as regras. Em resposta, a garota chamada Shenzi ordena que os seus seguidores cortassem as verbas e a deixassem na rua como punição. Soul implora por misericórdia, mas Shenzi, determinada, assegura que a sua ordem será cumprida e não terá outra chance. Depois ela sorri e comenta com o protagonista que aquilo foi um presente para ele, perguntando se ele realmente gostou. E o protagonista responde do que ela estava falando e por que ela estava tentando ser gentil com ele. Shenzi, aproximando-se, menciona que ele era o primeiro homem que ousava falar com ela daquela forma e anuncia que ele seria seu 36º namorado. O protagonista, no entanto, rejeita a oferta, dizendo que nem estava interessado, deixando claro que, mesmo sem a ajuda dela, teria conseguido lidar com a situação. Ao que a garota duvida dessa afirmação, insinuando que o protagonista, sendo apenas um mero homem, não teria nem conseguido vencer. O protagonista, confiante, pergunta se ela se atreve a comparar a sua força com a dele. E Shu intervém dizendo ao irmão que ele estava ficando louco, pois Shenzi era muito mais poderosa e forte do que ele. E a garota, intrigada, pergunta qual seria a melhor forma de comparar as forças. O protagonista sugere uma queda de braço, propondo que se ele perdesse, não precisaria se preocupar com qualquer coisa relacionada a ela no futuro, ao que a garota aceita a condição, mas impõe que se caso ela vencesse, ele teria que ser o seu namorado. O protagonista concorda com o acordo e ambos se preparam para competir. No local, algumas garotas murmuram sobre a beleza do protagonista, mas também comentam que ele não tinha chance contra Shenzi. E o protagonista, ouvindo tudo, graças à sua audição aguçada, sabe que as mulheres daquele mundo eram fortes e desprezavam os homens. A competição começa e Shenzi menciona a diferença de poder entre as mulheres e homens, dizendo que o ensinará a respeitá-la. Apesar de usar o seu poder e manter a calma, Shenzi tem dificuldade
dificuldade em vencer, admitindo que seu oponente é bastante incrível. Contudo, o protagonista, não sendo humano comum, com grande esforço, vence a disputa. Shenzi, surpresa, não consegue acreditar no que via e o protagonista explica que venceu e lembra da aposta que fizeram. Pegando a irmã pelo braço, ele a leva consigo. Shenzi, furiosa, é interrompida por um de seus guarda-costas, que sugere amarrar o garoto, mas ela o silencia com um tapa, afirmando que ainda não havia perdido. Ela admite estar surpreendida com Shu King, mas avisa que um homem como ele está destinado a enfrentar desafios. Ela se apega a mulheres fortes e declara que de qualquer forma o considera seu novo namorado, acrescentando que ninguém lá poderia tocá-la no futuro. O protagonista, irritado ao ouvir isso, questiona quem disse que os homens deveriam se apegar às mulheres, e Shenzi esclarece que desde os tempos antigos até agora, os homens têm sido protegidos pelas mulheres e que são as mulheres os pilares do mundo, impulsionando a mudança e a prosperidade da sociedade. E o protagonista, determinado, fica diante dela, declarando que acredita que os homens se esforçam constantemente para melhorar e que ser um homem significa lutar para proteger uma linda mulher. Aí falou com respeito. Tem que dar a vida, pô. Ele acrescenta que diz tudo isso para poder sair com a sua irmã, e essas palavras impressionam Shenzi, que fica ainda mais interessada no protagonista, afirmando que não deixaria ele escapar por nada nesse mundo. Enquanto voltavam para casa, Shu pede ao seu irmão que não contasse nada do ocorrido aos pais, mas o protagonista responde que será impossível, pois ele contará tudo o que aconteceu, mencionando que se não tivesse lá, ela não teria saído ilesa do bar. Shu, ao ouvir a reprimenda, pergunta se ele planeja usar um incidente para ameaçá-la. Ela então questiona como Shu King se tornou tão forte e lembra que Shenzi é herdeira de uma família que controla as tropas do submundo na cidade toda. Ela sugere que se o protagonista se casar com ela no futuro, será bem sucedido e, bom, será bem cuidado também, mas o protagonista não quer ouvir mais nada e manda sua irmã calar a boca, avisando que se ela continuasse, ele a jogaria de volta no bar. De volta a casa, o protagonista começa a praticar, desejando alcançar o nível de cultivo que teve em sua vida anterior, pois o seu nível atual não era suficiente. No entanto, ele já era capaz de ver e ouvir com clareza, com seus 5 sentidos melhorados gradualmente. Ele percebe que a sua irmã continua se comportando mal, pior do que sua irmã no mundo original. No dia seguinte, o protagonista está na entrada da escola High School Hainan quando alguém o chama à distância. Era o seu melhor amigo, Lin, que se aproxima de uma forma afeminada, perguntando o que ele fez ontem e por que não atendeu suas ligações. O protagonista, vendo o comportamento lá ele do seu amigo, foge de imediato, dizendo que aquele não era seu melhor amigo. Na sala de aula, o clima também era diferente. As garotas assumiam os papéis dos garotos. Observando tudo isso, o protagonista menciona que não aguentava mais estar naquele mundo. De repente, alguém toca no ombro do protagonista e era uma garota chamada Song, que pergunta se ele estava se sentindo bem. Ele responde que sim, mas que não tomou um bom café da manhã. Ela lhe oferece um pedaço de pão e comenta que o vestibular estava chegando, lembrando o protagonista de cuidar da sua saúde mental. Afinal, um papazinho cai bem, né, rapaziada? Outra menina irritada pergunta para aquela garota como ela usava falar com o flor da escola. Ela se aproxima do protagonista e o abraça, perguntando se ele leu a carta de amor que ela lhe enviou. Shu King, cansado da situação, a empurra e a garota irritada decide atacá-lo, mas é interrompida por Yen, o irmão de Shenzi. E ao vê-lo, a garota se assusta, perguntando o que ele estava fazendo ali. O garoto avisa que seria melhor ela ir embora antes que ele ficasse com raiva. Ele se aproxima do protagonista dizendo que havia alguma coisa que ele queria conversar, ao que o prota decide segui-lo. Sozinhos, o garoto pede desculpas em nome de sua irmã por capturá-lo ontem, explicando que quando pediu alguém para ajudar a encontrá-lo, perdeu a sua localização. Contando que Shenzi o levou de volta para a casa dela e no caminho lhe ofereceu uma bebida, mas era uma armadilha para, mandar o cara de valinha, né? Para sequestrá-lo. Envergonhado, Yen pede desculpas novamente, dizendo que nunca pensou que isso aconteceria, e o protagonista responde que não precisava se desculpar, pois não foi culpa dele. Contudo, esclarecido, decidiram retornar assim que as aulas terminassem. Ele decidiu voltar para casa e enquanto caminhava, Shenzi apareceu, convidando o protagonista para entrar no carro. O mesmo recusou, questionando por que essa mulher continuava a importuná-lo. Ela o ameaçou, dizendo que ele deveria considerar a sua família antes de responder. Ao que o prota, desconfiado, entrou no carro percebendo que ela tramava alguma artimanha. Durante a viagem, Shenzi sugeriu que ele pensasse nas consequências de desafiá-la, mas ele rapidamente quebrou um ornamento em forma de diamante do carro e usou isso como distração para confrontá-lo. Shenzi, mostrando pouco medo, esclareceu que as suas palavras não eram uma ameaça, mas uma oferta de ajuda para sua irmã e mãe, já que soube que a empresa da sua família estava enfrentando ruínas. O protagonista perguntou se ela fazia isso por pena, mas a garota negou, propondo que se ele aceitasse ser amigo dela, cuidaria dos problemas do negócio de sua família, e o prota aceitou a proposta. Durante o trajeto, Shenzi perguntou se o protagonista praticava artes marciais antigas, ao que ele negou. Ela comentou que sabia que ele estava mentindo sobre sua força, já que ele não era como a maioria dos homens, e mesmo após investigar-lhe a sua família, ela decidiu não pressioná-lo mais, respeitando que poderia ser um segredo pessoal. Shu King refletia sobre o que havia ouvido quando, de repente, um ônibus em alta velocidade colidiu com o carro, causando um acidente fatal. O protagonista sofreu os piores danos, pois no momento do impacto, ele se lançou sobre Shenzi para protegê-la. Quando ela o tocou, percebeu que suas mãos estavam manchadas de sangue, indicando que o protagonista estava gravemente ferido. Apesar disso, ele a segurou pela cintura e a retirou do carro. Vendo o protagonista daquele jeito, a garota sugeriu que fossem rapidamente a um hospital, mas ele afirmou que ainda não havia terminado. A distância
avistou alguma sombra de pessoas que vieram do caminhão buscando vingança pelos danos causados. Shenji os alertou que se ousassem machucá-lo, ela mandaria todo mundo de vala. Mas eles ignoraram e atacaram com pedaços de pau, facas e garrafas. Em segundos, Shenji os repeliu, mandando todos voando para longe. Um deles tentou atacar o protagonista, mas ele diferiu um golpe no abdômen, fazendo o mesmo desmaiar. As mulheres não desistiram facilmente, continuando os ataques, e Shenji se esquivou de todos os golpes. Cansada da situação, derrotou de uma vez por todas as garotas. Após o confronto, Shenji elogiou o protagonista por sua ajuda, dizendo que ele saiu muito bem, ao que o protagonista respondeu que deixaria o restante nas mãos dela. Cansada, Shenji pediu às suas pessoas que cuidassem da situação, reconhecendo que, sem a ajuda do protagonista, estaria em sérios apuros. Impressionada com o poder de Shuking, ela perguntou se ele realmente era um estudante do ensino médio, ao que ele não respondeu. Ele responde e muda a conversa, explicando que hoje não poderão sair para jantar juntos devido ao ocorrido, e sugere deixar para uma outra ocasião, pois já era tarde e seu pai deveria estar bastante preocupado com ele. Nesse momento, Shenji recebe uma ligação que chama a atenção do protagonista, pois ele a percebe muito preocupada e se pergunta o que aconteceu, embora soubesse que não lhe diz respeito. Decidido a ir embora quando estava prestes a sair, Shang-Chi ou Shang-Zi o segura pelo braço com lágrima nos olhos e revela que a sua mãe estava gravemente ferida após ser atacada em casa. Shang-Chi menciona que tanto a sua mãe quanto ela foram atacadas ao mesmo tempo, que parece ser uma grande coincidência, e triste, diz que se sua mãe morrer, sua tia assumirá o controle da família e ela certamente será excluída. O protagonista incentiva pedindo que ela não chorasse mais, pois a sua família depende dela e ela precisa ser forte. Ele se oferece para acompanhá-la até a sua casa para ver o que estava rolando, e a mesma se pergunta por que agora ele sentia que podia confiar nos sentimentos de um homem. De repente o abraça, sentindo a necessidade de estar próxima dele. E aí, rapaziada, será que o protagonista vai mudar toda essa bagaça? Comentem o que vocês acham. Naquela noite, os dois foram para a casa da família de Ye, pois Shang-Chi queria saber como sua mãe estava. Um dos empregados da casa cumprimenta e informa que a situação é difícil e que ela não poderia entrar, pois a senhora Ye Mei havia decretado que apenas a sua filha tinha permissão. Ao saber disso, Shang-Chi ficou furioso, e o protagonista, sem entender do que se tratava, perguntou quem era essa, e Shang-Chi explicou que ela é a sua tia, envolvida em conspirações com outras famílias para obter poder. Sem perder tempo, a garota pede ao protagonista que a acompanhasse, mas o segurança não quis deixar o prota entrar. Para convencê-lo, ele diz que é o médico que veio examinar a senhora. Felizmente para ele, o protagonista era um médico no mundo das fadas, o que poderia ser muito útil nesse momento. Embora os guardas duvidassem da sua credibilidade, eventualmente o deixariam entrar junto com Shang-Chi. Ao entrar, encontraram a tia dela e sua prima. Shang-Chi imediatamente pergunta como estava sua mãe, pois desejava vê-la, mas Ye de maneira arrogante pergunta se ela não sabia respeitar a hierarquia e exigir a chamada de tia. Ela também critica Ye por trazer um estranho para casa, afirmando que os homens são proibidos de entrar na família Ye. E a garota esclarece que ele é um médico e insiste que verificasse sua mãe. Ye, desconfiada, pensa que Shuking não era médico, que foi apenas alguém que a garota trouxe para casa. Para se tornar um homem na família é preciso ter certas habilidades, caso contrário nunca seria aceito, então pede a sua filha que verificasse as habilidades daquele homem. O primo da garota se aproxima do protagonista com muita determinação, e a mãe dela sabe que se sua filha causar problemas ao marido de sua sobrinha, ela lutará para protegê-lo, quebrando assim todas as regras da família. Quando isso acontecesse, ninguém a protegeria e nem mesmo sua mãe. A mulher propõe ao protagonista que se ele vencer, passariam uma noite num rolezinho juntos, e ao ouvir isso, Shang-Chi fica irritada e diz ao primo para não exagerar. Shuking, percebendo que ela queria confrontá-lo, sinaliza com o braço para que ela não se preocupasse, dizendo que tudo ficaria bem, e a garota ataca rapidamente com um chute. Mas o protagonista bloqueia e a acerta com um soco no abdômen, fazendo a mesma voar, e pergunta rindo se ela ainda queria passar a noite com ele. Mei imediatamente ajuda a filha e grita com Shenji por ter trazido um cara que parecia um animal, e a garota manda a tia calar a boca, mencionando que foi Mei quem causou tudo isso. O protagonista, para perturbá-la ao máximo, diz que é melhor levar a filha ao hospital, pois pode ter ferimentos internos. Após esse momento, Shuking e Shenji entram na casa. Ao entrar, encontra a outra tia que, ao ver Shenji, abraça sua sobrinha feliz e preocupada. Shenji pergunta onde é que estava sua mãe, e a tia responde que a sua mãe estava bem, mas era ferida grave e precisava de observação. O protagonista menciona que se a ferida fosse realmente tão grave, não poderia esperar mais e diz que poderia ajudar. E a tia, percebendo a presença de um homem estranho, pergunta quem era ele e desconfia. Mas Shang-Chi explica que ele é um amigo seu e ajudou quando foi atacada, além de ser um médico. Assim, eles entram no quarto da mãe da garota. Vendo a sua mãe, Shang-Chi corre para abraçá-la e pergunta se ela estava bem. E a mãe, percebendo a presença do protagonista, pergunta quem é ele. Ao que o protagonista responde que é o médico e que Shang-Chi confiou seus cuidados a ele, pedindo para ver as feridas, mas a mãe ri dizendo que não acredita que ele pudesse fazer muito, mas pede para ficar a sós com a filha. O protagonista sai e Shang-Chi insiste para a mãe deixá-la examiná-la, explicando que ele é incrível e que salvou ela de se machucar. E a mãe fica surpresa, pois era a primeira vez que ouvia a filha falar tão bem de um homem. Enquanto conversavam, são interrompidas por uma pessoa que entra sem avisar, dizendo à garota que as suas suspeitas estavam corretas. Ela foi atacada e recebeu um golpe com energia nociva nas costas. Agora precisava usar muita energia para evitar que se espalhasse por todo o seu corpo. E ao perceber um homem ali, ordena que deixassem a sós com ele. A sós agora, ela pergunta se ele foi enviado por sua família e qual era a intenção dele. Mas o protagonista responde que não é membro da família dela e
respeita todos, dizendo que seria melhor perguntar à filha sobre o interesse dela por ele e deixa claro que não é inimigo, pois salvou Ye Shenxi no ataque, caso contrário, ela já teria batido as botas. A senhora diz que acredita nele e mostra suas feridas, e ao levantar os olhos, o protagonista percebe a gravidade dos ferimentos. Ficando surpreso, ele pergunta quem atacou, pois o dano era maior do que ele estava imaginando, e avisa que, mesmo resistindo por enquanto, o veneno destruiria seus órgãos internos em 5 dias. Quando a mãe de Shenxi pergunta ao protagonista se ele poderia fazer alguma coisa, o mesmo responde que tentaria. Assim, o protagonista coloca as mãos nas costas da mãe de Shenxi e com grande esforço absorve todas as partes dos danos das feridas, aliviando a dor intensa que ela sentia. Ela sabia que com seu nível atual só poderia fazer isso por enquanto e não se atreve a extrair todo o veneno de alguém, pois não sabe o que pode acontecer após o processo. Ela pergunta como o protagonista fez isso, mas como já se sentia melhor, o que menos importava era o método utilizado. Imediatamente ela pergunta como poderia pagar o protagonista, que o mesmo responde que não deveria se preocupar, pois como Shenxi é sua amiga, ele fez isso de boa vontade. Depois o protagonista retorna para casa. Ele se despede da garota, mas antes de partir, ela agradece por tudo, abraçando o protagonista, pedindo para ele não sair naquela noite, pois tinha uma recompensa para ele. No entanto, o protagonista menciona que não pode ficar, pois se os seus pais descobrirem que ele passou a noite na casa de uma garota, daria muito ruim. Tudo isso ocorre enquanto ele entra em um carro e vai para casa. No caminho, ele percebe que a energia nociva que absorveu agora estava em seu corpo e menciona que essa energia é como uma maldição e com seu nível atual, ele não conseguia erradicá-la. Ele se pergunta se, assim como no mundo das fadas, neste mundo também existia um elixir que pudesse lidar com isso. No dia seguinte, pela manhã, o protagonista está no ensino médio e observa uma garota jogando basquete. Ao olhar mais atentamente, ele percebe que ela é o seu primeiro amor da faculdade do outro mundo, no ensino médio do seu mundo original. A garota, agora chamada Cyan, muito popular entre os homens. O protagonista sabe muito bem que neste mundo eles nem se conheciam direito, então, para não incomodá-la e muito menos se envergonhar, ele decide ir embora. Mas naquele momento, Tangzinha pede que ele parasse e pergunta se já tinham se visto antes, ao que o protagonista responde dizendo que provavelmente se viram por acaso, já que frequentavam a mesma escola. No momento, Tangzinha diz que não é isso e que ela estava se referindo, mas que sente como se eles se conhecessem de antes. Como isso parecia ridículo, ela diz para ele esquecer e imediatamente pergunta se ele gostaria de jogar um basquetão. Mesmo sem que ele soubesse jogar, ela se encarregaria de lhe ensinar. O protagonista olha para ela, pega a bola e rapidamente a desafia para um jogo. Ela propõe uma competição. Se ela vencer, ele seria automaticamente seu namorado. Puxa, mas parece que todo mundo só quer isso nesse bagulho. Todo mundo quer ser um namorado à força. Que é isso, cara? A gente, homem, não faz isso não, pô. Shu King pergunta o que aconteceria se ele vencesse e ela avisa que nesse caso faria tudo o que ele mandasse. Ao ouvir sobre o confronto, as pessoas ao redor começaram a observar e Tangzinha fica com a posse da bola e rapidamente se dirige ao protagonista fazendo uma jogada e marcando o primeiro ponto em um instante. Mencionando que não vai se conter pois quer tê-lo como namorada, mas o protagonista estava determinado a não deixar que isso acontecesse tão facilmente. Também ele não gostava da menina, mano. Então por que ele só não aceita? Por que ele só não perde, mano? Ele não queria. Mais uma vez ela tem posse da bola e com muita facilidade vence o protagonista. Com um grande impulso, ela salta em direção à cesta para marcar, mas de repente ele aparece impedindo. Ele salta e a agarra mencionando que agora era sua vez. Muito rapidamente ele se dirige para a cesta de Tangzinha e ela tenta bloqueá-lo, mas não adianta. Ele faz uma cesta e vence a aposta. Sei não, hein, protagonista? Eu não sei não, hein? O protagonista só precisava de um ponto para ganhar, e vendo que perdeu, Tangzinha pergunta o que ele queria dela. Mas o protagonista se aproxima e pergunta como pode conquistá-la. Ao que ela core diz que se ele quiser estar com ela, precisaria se cuidar e se tornar mais forte. Essas palavras deixam o protagonista em estado de choque, perguntando-se quando foi que aquela garota ficou tão orgulhosa. Depois disso, Shu King está na casa da sua família e cura sua mãe novamente. O protagonista lembra-se que no seu mundo original, ao ajudar a sua tia e curar as feridas, ele obteve um avanço em sua aura pura e o seu corpo espiritual aumentou em 30% após ser curado completamente a senhora. Ela pergunta ao protagonista que presente que ele deseja em troca, mas o protagonista olha para ela com indignação. Ele responde que não era nada e que pensará na recompensa mais tarde, decidindo voltar para casa, porém no caminho é interceptado por um carro. Dele sai um garoto que pergunta se seu nome é Shu King e se é verdade que ele está atrás de Xian, tentando provocá-lo. O garoto se apresenta como Liu Wei, mas o protagonista simplesmente o ignora. Sentindo-se desrespeitado, mesmo se joga sobre o protagonista para atacá-lo, mas o prota o impede, fazendo o rosto de Liu Wei bater ao chão. Em apenas um segundo, o protagonista derruba todos os guarda-costas de Liu Wei e diz que da próxima vez ele deve trazer mais gente se quiser roubá-lo. Liu Wei, arrogante, o ameaça, dizendo que a sua família não perdoará e que não deixará Tangzinha ficar com ele, pois ela já foi prometida em casamento a Liu Wei por acordo entre as suas famílias. Mas o protagonista, não querendo mais ouvir o cara, encerra a conversa, continuando seu caminho, refletindo se a decisão foi de Tangzinha ou de sua família que está em apuros, forçando o acordo de casamento. Ele se lembra do nome mencionado pela mãe de Ye Shenxi e decide investigar mais sobre isso. Ye Shenxi diz para ele pedir qualquer coisa, então contrata um investigador particular para a família. Para sua surpresa, a garota depositava uma quantia significativa de dinheiro, talvez achando que ele não tinha fundo suficiente. Ao que o prota, sendo um estudante pobre, precisava de dinheiro realmente para investigação e compra de informações. Após contatar o investigador, eles marcam o local para conversarem melhor. E quando o protagonista liga para a pessoa que vendia a informação, ele é atendido por uma mulher,
E não sabendo se era confiável, ele pensa sobre isso quando alguém toca o seu ombro dizendo que tinha 23 anos. E pergunta que informação que ele queria. E ao ver a pessoa, o protagonista se pergunta se seria uma loli mesmo, ou se ele estava imaginando coisa. A garota se chamava Shen, perguntando sobre o seu relacionamento com Ye Shengxi e sugere que se não for a sua namorada, ele deveria ser o seu namorado. Pô, mano, a galera só pensa nisso, que acontece. Comentem, vocês acham que se fosse assim no mundo real, seria exatamente igual na história? Todo mundo só ia querer namorado, ninguém quer saber de nada, só namorar? Que é isso, cara? Shuking muda a conversa, dizendo que ele queria comprar informações sobre a família de Tang Xian. A Shen fica surpresa ao ver isso e pergunta se é sobre a garota que ele enfrentou no basquete. Talvez fosse a sua namorada. O protagonista responde que não e se pergunta como Shen sabia tanto. Será que ela estava investigando ele? Dizia. A família Tang era uma das maiores, com muitas empresas na cidade, mas recentemente enfrentou problemas econômicos. E a família de Liu Wei propôs casamento da garota com Tang Xian. A família de Tang, para obter assistência econômica, aceitou. E Shuking não esperava que Tang Xian tivesse tantos problemas e reflete que ela nunca mencionou isso na sua vida passada, talvez para não colocá-lo sob pressão. Ele também queria saber sobre alquimia, então pergunta a Shen se existia uma antiga família de artes marciais nesse mundo que praticava alquimia, ao que a garota responde que a família Tang, sobre a qual ele perguntou, é uma dessas famílias especializadas em elixires e remédios. Shuking queria saber mais e pergunta se Shen poderia contar todas as informações, ao que ela concorda, mas com condições, elogiando a aparência do prota. Shen explica que havia dois tipos de alquimia, a comum, onde alquimistas usavam poder interno extraordinário para criar elixires praticada pela família Tang, e a segunda que usa um poder espiritual misterioso, mas sobre essa ela não sabia muito. Isso deixou Shuking muito surpreso, imaginando se neste mundo existiam pessoas com poderes espirituais como ele. No final da conversa, a garota lhe diz que duas informações foram vendidas, totalizando 100 mil pilas. Por ser bonito, ele recebeu um desconto de 20%. E eu, quanto será que eu receberia de desconto? As informações incluíam transações confidenciais como ingredientes medicinais e se ele quiser jantar com ela, ela contaria tudo. Eles vão ao restaurante próximo primeiro e ele pede 20 espetos de porco e 4 cervejas geladas, observando que as mulheres daquele mundo também gostavam de espetos de porco e que eram bastante gulosas. Enquanto ele observava as mulheres comendo e bebendo, o protagonista percebe que naquele mundo os papéis eram invertidos de verdade, cara. Não tinha uma coisa que não passava despercebido. De repente, Shen tenta se aproximar do protagonista, porém ele não estava muito interessado. E a garota comenta que ele, de quem ela gosta, a rejeita porque pensa que ela era pobre. A Shuking responde que não era esse o caso. Ela então pergunta se ele gostava dela, mas não recebe uma resposta direta. Também está dando em cima do cara desde a hora que você viu ele, pô. Que é isso? Após isso, Shen bebe demais e o protagonista a leva para casa pensando que ela não deveria beber tanto se não conseguisse aguentar. Ao chegar lá, ele vê que a casa da garota tava uma bagunça e pensa que ela não conseguia cuidar de sua própria casa. Ele a coloca na cama, mas ela se levanta e cai sobre ele, protagonizando uma cena bem desconcertante. Shen pede para o protagonista não ir embora e ele concorda em ficar. Depois disso, o protagonista sai de fininho e a cobre, verificando seu celular com todas as informações, descobrindo que a família Tang é uma verdadeira crise que ela está. Dias depois, o protagonista estava treinando no mundo dos seres imortais. Existe algo conhecido como a pedra espiritual que acelera o ritmo de cultivo e ajuda na prática de artes marciais antigas. As pedras espirituais podem ser obtidas através de veios ou cultivando a eternidade, que absorve a aura do céu e da terra. Neste mundo, as pedras espirituais não existiam, então o protagonista decide leiloar a pedra assim que puder. O dinheiro não demoraria a chegar. No final da tarde, o protagonista estava na casa da família Ye e já havia curado completamente a mãe da garota, que agora se sentia revigorada. Ela expressou sua gratidão dizendo que as suas forças finalmente haviam retornado, e a mãe de Ye agradeceu ao protagonista, prometendo que se ele enfrentasse problemas no futuro, a sua família estaria disposta a ajudá-lo. Após essa conversa, Shuking voltou para casa, concluindo o processo de desintoxicação do corpo da senhorita Mei, liberando parcialmente seu corpo espiritual. Ele sabia que precisava cultivá-lo completamente, mas antes de sair foi interrompido por uma voz que lhe pediu para parar. Era Ye Shengxi que sem hesitar o beijou, agradecendo por curar a ferida de sua mãe, dizendo que esse era um pequeno presente dela. Nesse momento foram interrompidos por um dos trabalhadores que informou a Shengxi sobre uma reunião urgente. Ela se desculpou e disse que teria que ir, prometendo que no dia seguinte daria um presente para o protagonista. O mesmo pensou que ser beijado por uma mulher não parecia tão ruim. Até que enfim, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Ao chegar em casa, o protagonista começou a treinar de novo e de repente uma espada surgiu na palma da sua mão. E ele refletiu que aquilo era como o poder do sol, na palma da sua mão. Ele refletiu que ao entrar no corredor do tempo e espaço, a única coisa que não conseguiu deixar para trás foi aquela espada, que estava com ele há centenas de anos e não parecia ter limites. Enquanto recuperava sua força, ele diz adeus ao seu corpo fraco, começando a recuperar a força que tinha no passado. Finalmente o seu corpo espiritual foi revivido, mas ele não percebeu que estava fazendo muito barulho, despertando a sua irmã várias vezes. Ela reclamou do escândalo que ele estava fazendo e o protagonista escondeu a espada de imediato, tentando agir
normalmente, mas a sua irmã Shuo pensou que o protagonista estava de gracinha, e ela se desculpou por interromper e saiu, dizendo para ele aproveitar o seu tempo livre. Após esse mal entendido, o protagonista se vestiu e foi até a casa de leilões para ver quanto ele obteria pela pedra espiritual. Ao chegar lá, ele conheceu o gerente da loja que estava prestes a fechar, mas ao ver o raro tesouro trazido por Shu King, sua atenção foi imediatamente capturada, e o gerente notou que a pedra emanava muita aura e poderia ajudar no cultivo. Perguntando quantas Shu King possuía e como eram chamadas, o mesmo respondeu que eram pedras espirituais. E o gerente, conhecendo os efeitos das pedras espirituais, ofereceu 1 milhão de ienes por 5 delas, cada uma valendo 200 mil. O protagonista aceitou o acordo e vendeu suas 5 pedras espirituais, e ao voltar para casa ponderou que o preço foi mais alto do que imaginava, pensando que se tudo desse certo, poderia fazer um ótimo negócio. Era apenas uma questão de tempo até a grande tempestade atingir o mundo dos leilões e das artes marciais antigas. Enquanto lia uma mensagem de Shen, ele foi subitamente atacado por uma faca. Shu King invocou sua formação de espada, bloqueando o ataque e fazendo o inimigo recuar. Com grande velocidade, ele diferiu vários golpes e ao se aproximar perguntou quem o havia enviado. E o agressor confirmou que foi Yi e o contratara para matá-lo, afirmando que lhe disseram que Shu King era um estudante comum, mas que claramente mentiram. Implorando por sua vida, o agressor pediu para não ser morto, contudo as súplicas não significaram nada, e o protagonista acabou mandando o cara de vala, virando estampa de camiseta. De repente, Shu King começou a sentir algo estranho em seu corpo e seus pensamentos se tornaram confusos, se perguntando o que estava acontecendo. Ele pensou que o seu corpo parecia estranho e que esta era a primeira vez que estava tendo dificuldade de controlá-lo. Sua visão estava ficando turva como se fosse por mágica. E ao encontrar a Loli, o protagonista procurou apoio e ela retribuiu e convidou o protagonista para um jantar. Apesar de não querer se envolver muito com aquele mundo, havia coisas que escapavam da sua vontade, como o que aconteceu com Shen. Na manhã seguinte, o protagonista estava no ensino médio, mas muito cansado por ter passado altas horas num restaurante com Shen. Tang Jian se aproximou e o alertou para não adormecer, convidando mesmo para almoçar. Ele notou como as mulheres eram ousadas naquele mundo. No entanto, ela percebeu que o protagonista cheirava a uma garota, o que deixou ela nervosa. Ela mudou de assunto perguntando onde que ele gostaria de almoçar, aliviado por ela não ter investigado mais a fundo. Ele respondeu e perguntou por que ela pensou em convidá-lo de repente, ao que Tang Jian respondeu que apenas queria almoçar com ele e nada mais. No caminho, ela perguntou se poderia abraçá-lo, mas ele tomou a iniciativa e segurou sua mão, fazendo Tang Jian corar. Ela estava desenvolvendo sentimentos fortes por ele. Desde a infância, Tang Jian foi criada como herdeira da família e nunca conheceu alguém como Shu King, e após vê-lo na quadra de basquete, sentiu algo incrível, pensando nele como a pessoa mais importante para ela. Bom, rapaziada, resumindo, era um mundo onde elas controlavam tudo, mas se elas viam um cara com a atitude do protagonista, tipo, como se ele fosse mais conservador, no caso da série ali, elas ficavam mais interessadas por ele, entendeu? Eles chegaram ao restaurante e Shu King pediu os cardápios, demonstrando conhecer bem os gostos de Tang Jian, e ela pensou que ele poderia estar investigando, e no meio da conversa, 2 pessoas apareceram de repente. Shu King percebeu a atitude suspeita delas e se levantou para ver o que queriam. Enquanto Tang Jian estava sozinho, uma das mulheres atacou por trás, mas o prota jogou sopa quente nela, impedindo o ataque. A outra mulher tentou mandar Tang Jian de vala, mas o prota se colocou no meio, recebendo todo o dano. Com grande força, ele lançou o agressor ao ar e rapidamente atacou. A segunda mulher tentou acertar o protagonista pelas costas, mas ele conseguiu evitar um golpe fatal, sofrendo apenas um arranhão. Ele derrotou as agressoras e Tang Jian, impressionada com sua força, perguntou se ele vinha de uma família voltada para as artes marciais antigas. Ao que o prota respondeu que era algo muito difícil de explicar, o que ele era uma pessoa comum, prometendo contar os detalhes mais tarde. Ele sugeriu que saíssem dali, pois não era muito seguro, e pediu que ela entrasse em contato com a sua família para cuidar das agressoras gravemente feridas. Shu King verificou se Tang Jian estava bem e ofereceu levá-lo ao hospital, assegurando que poderiam curar o seu próprio ferimento. E ele mencionou que os agressores eram assassinos medíocres, mas poderiam tê-lo machucado seriamente se usassem armas mágicas. Shu King enfatizou a necessidade de serem mais cuidadosos da próxima vez, e Xian, preocupada, perguntou se ele estava em perigo, ao que o prota a tranquilizou, dizendo que ainda poderia lidar com pessoas assim e que ela não precisava se preocupar. Ela perguntou por que ele a salvou, e o protagonista esse instante confessou que sentia que a conhecia há muito tempo e que faria qualquer coisa por ela, até morrer. Essas palavras fizeram Tang Jian corar, deixando ela reflexiva sobre seus próprios sentimentos. Ela pensou no que tinha feito e no quanto Shu King significava para ela. Ao ouvir essas palavras, Xian passou a confiar ainda mais nele e contou sobre os problemas enfrentados por sua família. A família Tang, conhecida pelo refinamento de medicamentos e com dezenas de fábricas farmacêuticas, teve uma fórmula familiar roubada há um mês e outras famílias se uniram para tirá-los do mercado. Durante a investigação, descobriram que a família Li estava por trás de tudo isso novamente, e a família Li não apenas queria destruir a família dela, mas também absorver a família Tang, sem temer nada. Shu King propôs que poderiam ajudá-los a resolver esses problemas, sugerindo que criasse uma nova fórmula de refinamento, embora soubesse que seria mais fácil falar do que fazer. A família Tang possui mais de uma dezena de locais de pesquisa na cidade, mesmo assim levou 20 anos para desenvolver algumas formas. Haverá um leilão em 2 dias, e para não chamar a atenção da sua família, é lá que conversariam mais profundamente. Nesse momento, o protagonista sentiu uma grande dor no peito e percebeu que a marca que ele estava colocada em Genzi foi apagada de repente, o que significava que ela estava em perigo. Shu King imediatamente se despede de Tang Jian, pois precisava resgatar Ye Shengxi. Então ele liga para Shen para informá-la de que Shengxi estava com sérios problemas e pede que ela rastreie o celular para obter a localização. Assim que ela envia, depois também pede para ligar para o dono da loja de leilões para ajudá-la a conseguir um carro. Enquanto estava no carro, o protagonista recebe a localização de onde Ye Shengxi estava. Ele
Eles vão imediatamente para o local e no meio da estrada o protagonista percebe com uma técnica que Shang-Chi estava no carro à frente. Então o cara fez o carro rodar em alta velocidade e se posicionou na frente do caminhão, fazendo o mesmo colidir contra uma árvore. O protagonista imediatamente saca sua espada e os dois homens, ao vê-lo, começam a atirar, mas ele os derrota com grande facilidade, matando todos. Ele se dirige ao caminhão em busca de Shang-Chi e no momento em que ia abrir a porta traseira, ele é atacado por um poder poderoso. Shou-King sabe que esse ataque não é típico de uma pessoa normal, então ele se pergunta se havia pessoas naquele mundo que praticavam artes marciais antigas. Os autores do ataque são dois indivíduos muito estranhos. Um deles, ao ver as habilidades do nosso querido herói, propõe que ele se junte à sua seita, pois o prota já havia ouvido falar sobre eles da seita Kanan, mas nunca imaginou que produzissem fracassos como aqueles dois. Depois de insultar o cara também, eles pedem para que matassem o protagonista de imediato, para que ele parasse de falar baboseira. O protagonista acaba desrespeitando mais e mais os caras, dizendo que eram pessoas superficiais e pergunta como que se atreviam a descer ali. Ao ouvir isso, os dois discípulos ficaram completamente furiosos e um deles assumiu a liderança. Ele iniciou o ataque, mas o protagonista conseguiu bloqueá-lo e empurrou o inimigo para trás, rapidamente o atingindo com sua espada, o que resultou na quebra da vara de fogo de discípulo em duas partes. Isso fez com que ele liberasse toda sua raiva e atacasse o protagonista com seu punho de fogo. Antes disso, o outro discípulo já havia tido o braço cortado e ao ver o estado do irmão, ele lançou a sua técnica mais poderosa. Porém, quem sofreu todo o dano foi o próprio irmão, pois Shou-King havia usado como escudo. O discípulo, vendo seu irmão naquele estado, atacou com todas as suas forças, mas o protagonista se esquivou com uma super velocidade absurda e atravessou seu corpo com a espada, acabando com ele. Após tudo aquilo lá, Shang-Chi, ao sentir a presença de Shou-King, reage e diz para ele sair imediatamente, pois os dois homens que sequestraram são muito fortes, e nem ela conseguiu derrotá-los. No entanto, o protagonista a abraça, dizendo para não se preocupar, pois já havia cuidado de tudo, e ele pergunta se ela sabia quem estava por trás de tudo isso, ao que a garota responde que talvez seja culpa da família Lee, pois a família dela e a família Lee começaram uma guerra oficialmente e sempre que havia um conflito, a família Lee de alguma forma incomodava os mestres e o fazia ir embora. Ela não entendia porque a família estava se mudando, mas certamente estavam trabalhando com taoístas que praticavam nas montanhas sob certo acordo. Aqueles mestres não são pessoas comuns, eram homens com grandes poderes, como aqueles dois caras que a capturaram, e tinha certeza de que não pertenciam a uma antiga família de artes marciais, pois quando atacaram, nem alteraram a respiração. Ela sabia que não poderia subestimar aqueles homens, mas por outro lado, com a situação atual da família dela, não dava para ser otimista, porque não era apenas a família ali, mas também outras pequenas famílias e outras pessoas que estavam criando problemas. Isso poderia ter a ver com o leilão que se aproximava e talvez seja por isso que as antigas famílias de artes marciais tinham estado tão ativas recentemente. Ela também acreditava que é possível que a família ali recebesse informações antecipadas sobre o leilão e ataque outras famílias para que não pudessem se preparar. Após essa conversa, a garota abraça o protagonista agradecendo mesmo por ter aparecido na vida dela. Ela pergunta se ele poderia voltar para casa com ela, pois precisava contar as novidades da sua família e a sua mãe sempre procurava oportunidades para agradecer. O protagonista concorda e vai com ela e na casa da família Ye, a mãe de Shang-Chi estava reunida com suas duas irmãs. Shang-Chi chega acompanhada do protagonista e meio cumprimenta cordialmente, convidando mesmo a sentar-se e acompanhados na reunião. No entanto, uma das irmãs levanta a voz dizendo que não é apropriado que estranhos participem das reuniões secretas de família, especialmente quando se trata de um homem. O protagonista respondeu que não estava ali para participar da reunião, mas sim para fazer uma proposta à família. Ele retirou uma pequena pedra espiritual e a exibiu, e a mãe de Shang-Chi pegou a pedra e, sem hesitar, foi a primeira a experimentá-la, sentindo um grande poder percorrer todo o seu corpo, deixando todos completamente sem palavras. A garota estava presente e perguntou quantas daquelas pedras ele tinha, expressando interesse em comprar o máximo possível desde que o preço fosse razoável. O protagonista explicou que a pedra espiritual não era vendida diretamente, causando surpresa nela, que se perguntou se o protagonista estava brincando com elas. A mulher indagou, mas o protagonista continuou explicando que o objeto seria leiloado em 2 dias e que ele daria preço baseado no que o leilão sugerisse. E assim disse que se ela tivesse interesse em comprar, daria um desconto, pois era amante de Shang-Chi. O protagonista afirmou que estava ali para oferecer outras coisas como amuletos de proteção e elixires que poderiam aumentar a eficácia no combate em um curto espaço de tempo. Estavam falando de 30%. A mulher perguntou quanto tempo levaria para fazer e qual seria o preço, e o protagonista explicou que o amuleto seria feito em questão de dias e que não estava buscando lucro, mas sim proteção da família dela, deixando o preço a critério deles. Para exibir o elixir, levaria cerca de 1 semana e o preço seria determinado assim que o primeiro lote fosse entregue. Ela perguntou por que eles o ajudavam tanto e ele respondeu que era porque Shang-Chi era sua amiga. Depois disso, o protagonista e a garota se encontraram no pátio, e ela confessou que no início só queria se divertir com ele, mas depois percebeu quão incrível ele era, pois ele não hesitou em ajudar ela e sua mãe. E Shou-King, com tudo que aconteceu até agora, passou a acreditar que a vida naquele mundo valia a pena. Antes de partir, ela disse que após o leilão, sua família iria ajudá-la a estabelecer o seu negócio em He-Man. Depois de um dia exaustivo, Shou-King finalmente chegou em casa e encontrou seus pais reunidos com sua tia Quincy, que mencionou que estava lá para arranjar o seu casamento, e isso deixou o protagonista em estado de choque, pois ele ainda era menor de idade. Ele expressou sua surpresa, dizendo que ainda estava na escola e que deveriam conversar sobre isso quando ele pelo menos terminasse a universidade, mas a sua tia, no entanto, desdenhou da ideia
de um homem querer ir para a universidade, considerando ele um desperdício de dinheiro que imediatamente perturbou o protagonista. Sua tia continuou a criticar, perguntando por que a sua irmã não estava presente, e a mãe do protagonista respondeu que no momento ela estava em casa sem fazer nada. A tia comentou com desdenho sobre os métodos educacionais da família, afirmando que os filhos não eram bem educados. O protagonista ouviu isso e sentiu vontade de colocá-la em um saco para mantê-la quieta. A tia também começou a falar mal do pai do protagonista, dizendo à irmã que ela cometeu um grande erro se casar com um emprestado. Ao ouvir isso, o protagonista ficou muito bravo e a tia decidiu ir embora, mas não antes de dizer que aquele era o seu último ano na escola e que talvez não demorasse muito até ele se casar. Shuking respondeu com firmeza, perguntando por que deveria ouvir uma criança mimada e afirmando que a sua família iria arranjar um casamento com uma mulher rica para melhorar a sua situação, mas que ele não se venderia tão facilmente. Em um tom desafiador, o protagonista perguntou à sua tia quanto de dinheiro seria necessário para comprar algumas pernas, uma pergunta que irritou ainda mais a sua tia. Ela respondeu que ele deveria ser levado ao hospital para ver se não estava doente da cabeça, e a mãe do protagonista levantou a voz e Shuking decidiu ir para a casa dela, em vez de continuar a discussão. Pegando seu telefone, o protagonista ligou para Shang-Chi e pediu um favor, instruindo ela a atacar a sua tia sem vergonha, e a garota então ordenou que cortassem o barato da tia de imediato. Na manhã seguinte, o protagonista estava ocupado confeccionando artefatos mágicos para proteger a sua família e amigos, testando o poder de cada uma dessas armas. Ele refletiu sobre como a jade não era material ruim, especialmente o que conseguiu de saiu para armazenar um arsenal de espadas protetoras e saber quando o portador estava em perigo, permitindo que ele chegasse ao local a tempo. E à noite, ele já estava jantando com seus pais. Durante o jantar, o seu pai o aconselhou a estudar e trabalhar muito, e o protagonista respondeu que sabia disso e pediu para que ele não se preocupasse, garantindo que sempre estaria lá para ajudar o pai e a mãe. Então, ele lhes entregou os amuletos que fez para que estivessem sempre protegidos. E mais tarde, no ensino médio, ele estava muito cansado, pois o seu corpo mortal não havia aguentado a noite toda fazendo artefatos mágicos. Um amigo alertou o protagonista para não dormir, pois a professora poderia vê-los, mas Shuking estava tão exausto que nem sequer havia ouvido. Nesse momento, a professora se aproximou e bateu na mesa para fazê-lo reagir, por estar dormindo na aula. Ela o mandou resolver os exercícios na lousa, mas o protagonista estava perdido, então ele lembrou-se da vez em que a professora explicou alguns exercícios e conseguiu resolvê-los, deixando ela até que impressionada, assim como seus colegas. A professora comentou que ele não poderia dormir na aula só porque era muito inteligente, e o protagonista respondeu que, embora tivesse sido um aluno patético durante toda a vida, agora as coisas estavam diferentes, pois ele era muito inteligente. A professora sugeriu que ele deveria ser o representante de classe, e já no recreio, Shuking estava na sala de aula confeccionando o artefato mágico, mencionando que o amuleto prometido à família deveria ser feito o mais rápido possível. Ele pensou que os amuletos mágicos poderiam bloquear ataques fatais contra o usuário e que o preço deveria ser de 30 mil pilinhas ou mais, embora não soubesse quantos poderia fazer em tão pouco tempo. De repente, o seu melhor amigo bateu em seu ombro, convidando o protagonista para almoçar, o que o assustou e fez com que o artefato que estava fazendo não fosse concluído. Então ele entregou o artefato a Lindong para protegê-lo caso ele se quebrasse. Shuking percebeu que estava em perigo, agradecendo, e comprou uma bebida, uma garrafa de refrigerante meio cheia. Lindong pediu que ele o liberasse, pois tinha algo importante a contar, e haveria um festival, e ele queria saber se Shuking gostaria de participar, lembrando que ele havia vencido o número 1 da escola no basquete. Lindong insistiu que mesmo que ele não quisesse participar, acabariam por convencê-lo, e que estando no terceiro ano, ele não gostaria de perder a chance de criar memórias do último festival esportivo. Isso não fez muito sentido para o protagonista, que refletiu sobre a sua vida anterior na Terra, onde não participava desses eventos porque os achava entediantes, e agora ele estava disposto a aproveitar a oportunidade. Nesse momento, uma garota muito bonita, a estrela da escola, por ser uma excelente cantora e pianista, se aproximou. Ela cumprimentou o protagonista com muita confiança e ele retribuiu, pois ela era sua colega de escola. Ela mencionou que ele se tornará uma grande celebridade na escola ultimamente, especialmente depois de vencer Tang Xian, algo que ela apreciava. Shuking explicou que foi apenas uma coincidência, mas a garota disse que os amigos de escola estavam organizando uma festa e o convidou, dizendo que se ele não fosse, as coisas não seriam mais as mesmas, pois alguns sentiriam muita falta dele. Com tanta insistência, o protagonista acabou aceitando e antes de partir, a garota o avisou de algo, acariciando seu rosto e fazendo ele parar. O protagonista se perguntou por que ela estava se atrevendo a provocá-lo e por que estava tão familiarizada com ele, lembrando que eram colegas de escola primária e secundária. Ele refletiu que ela era como uma deusa para ele e pediu ajuda de seu amigo para conseguir o autógrafo dela, confessando que não se atrevia a falar diretamente com ela, mas o protagonista disse ao amigo que precisava ir porque tinha algo importante a resolver. Ele foi procurar uma cadeira e ao entrar na sala encontrou a garota fazendo o dever de casa. Ela estava com dificuldades para resolver um problema de matemática, então o protagonista se ofereceu para ajudá-la, resolvendo o exercício rapidamente, pois era o mesmo que havia sido resolvido em aula. Seu método era fácil de entender, mas como muitas pessoas se aproximaram ao ver o protagonista que era muito inteligente, isso deixou ele nervoso. Então ele pediu a Tang Xian para acompanhá-la até o pátio da escola por um tempo. Lá ele lhe deu um amuleto para que ela ficasse sempre protegida. Tang Xian hesitou em aceitar algo tão caro, mas o protagonista explicou que o pingente tinha a função de protegê-la e mantê-la segura, e ao ouvir essas palavras, ela corou e agradeceu pelo gesto. Depois disso, o
protagonista voltou para a aula e, enquanto ouviu o professor, aproveitou para fazer cerca de 30 armas mágicas. Após a aula, a mochila cheia de armas mágicas, ele mencionou que precisava ir até a casa de Shang-Chi para ver o quanto a sua família poderia oferecer. O prota chegou à noite na casa da família Ye, e assim que entrou, Shang-Chi o recebeu com um grande abraço, dizendo que estava sentindo saudade dele. Nesse momento, Shang-Chi percebeu que o protagonista cheirava perfume e, muito irritada, ela perguntou se ele tinha outra mulher, mas ele respondeu que não. Para evitar mais perguntas, ele imediatamente lhe deu um amuleto para que ela também ficasse protegida. Para provar isso, ele jogou um copo nela em grande velocidade. O amuleto se ativou de automático sem que Shang-Chi pudesse fazer nada, demonstrando sua eficácia sabendo o que o protagonista fez por ela. E Shang-Chi agradeceu tudo e correu até ele. Ela alertou que ele não poderia fugir dela só por lhe dar aquele presente e ameaçou que se descobrisse que ele estava com outra mulher, ele deveria se preparar para as consequências. Agora lascou. Mas o protagonista rapidamente virou o jogo, assumindo o controle da situação, dizendo que era hora de ir embora e que voltaria em alguns dias. E depois de estar na casa de Shang-Chi, ele foi para o apartamento de Shen. Ao entrar no quarto, ele encontrou Shen meio adormecida e chorando, pois estava tendo um pesadelo. E assim que o viu, ela o abraçou com força, dizendo que sonhou com sua mãe novamente, expressando o medo de ser abandonada como ela. Shu King a tranquilizou, prometendo que, embora talvez um dia precisasse voltar para o outro mundo e deixar tudo para trás, ele não faria isso por enquanto. Shen ameaçou que ele não se atrevesse a abandoná-la, ou enfrentaria as consequências. Depois disso tudo, o protagonista mencionou que precisava ir para casa, pois o fim de semana começaria no dia seguinte e seria perigoso se seu pai descobrisse que ele não passou a noite em casa. Nesse momento, ele percebeu que no computador à sua frente havia informações sobre a antiga família de artes marciais. Shen havia ajudado o protagonista a coletar muitas informações e ele deixou um amuleto para ela, se despedindo com um abraço carinhoso. No caminho de volta para casa, ele recebeu uma ligação do pai muito preocupado, perguntando onde ele estava e dizendo que pediu para sua mãe buscá-lo. Shu King respondeu que estava perto do shopping e sua mãe chegou de imediato. E ele comentou que ela chegou rápido, mas ela explicou que estava por perto e sinceramente perguntou onde é que ele esteve, notando um cheiro de perfume. Nervoso, Shu King respondeu que foi a festa de um amigo e que havia muitas pessoas, talvez por isso o cheiro. Ela aconselhou que ele poderia ir a festas, mas não deveria ficar sozinho com uma mulher, perguntando se ele havia parado de fumar. E o protagonista tentou esconder o cheiro e, agradecendo a mãe, pensou que seu pai ficaria bravo se descobrisse. Ele recebeu uma mensagem informando que a mula mágica foi vendida para a família Ye por 1 milhão e ficou surpreso, pensando que poderia ganhar muito dinheiro com seu conhecimento no mundo das fadas. Determinado a fazer algo com um preço ainda maior, ele se inscreveu para Zil para marcar o encontro, pois tinha algo a mostrar. Quando se encontraram, o protagonista mostrou o que havia feito e o cara ficou surpreso, afirmando que aquilo valia pelo menos 10 milhões e aconselhou o protagonista a ter cuidado. Saiu demonstrou respeito e perguntou por que Shu King dizia que era a primeira vez que alguém queria ser seu amigo, ao que o prota explicou que crescer com seu pai até o ensino médio e que seu pai sempre falou maravilhas de sua mãe. Depois ele foi criado pela família da mãe e transferido para uma escola nobre, onde os alunos o tratavam de uma maneira estranha. Conheceu uma garota incrível, mas ela questionou se ele era o filho ilegítimo. Nos últimos anos, muitos recursos familiares foram destinados a ele, mas ainda era visto como um estranho aos olhos dos outros, algo que nunca mudaria. Saiu compreendendo, contou que a sua mãe também vinha de uma família grande e que a família dela não aprovava o relacionamento com seu pai, então seus pais fugiram como amantes, mas recentemente a família da mãe veio à sua casa e os pressionou. Saiu Ryu a ouvir as coisas que o pai de Shu King tinha dito, e o mesmo riu incontrolavelmente. Eles decidiram sair e beberem até ficar pra lá de Bagdá, e após a festa, o protagonista voltou pra casa. E antes dele entrar, ele encontrou a sua irmã lá, e a mesma estava meio brava com ele, dizendo que ele parecia uma criança que não queria conseguir se casar dessa forma. Bom, até que cambaleou e perdeu a consciência. E o protagonista carregou até o seu quarto, deixando ela lá. Ela caiu no sono e no meio do sonho chamou o protagonista pelo nome de Xiaofeng. Nesse momento ele reagiu, refletindo que não estava entendendo o que estava rolando. E por estar mais pra lá do que pra cá, ele prometeu a si mesmo que não beberia mais. Na manhã seguinte, Shu King foi comprar umas roupas em uma loja elegante e instruiu os funcionários a embalar todas as roupas que acabara de experimentar e enviá-las para sua casa, mencionando que comprou roupas para a reunião de turma para Liu Wan, que havia convidado ele. Em seguida decidiu que agora, o que ele precisava fazer mesmo era comprar um carro.